Bom dia, graça e paz, queridos, tudo bem? Que bênção. Para quem não me conhece, eu sou o Rogério. Quem acabou de falar aqui foi o pastor Edgar. Então quem está chegando aí para se familiarizar com os nomes. Quem está com a gente aí no YouTube também, no Facebook do João. Então, que bacana, gente. Estamos juntos aqui, graças a Deus. Estamos numa série aqui que eu vou pedir para colocar a apresentação. E eu vou pedir para os irmãos abrirem num texto para nós começarmos em Filipenses capítulo 2. Então, colabore aí com a pessoa do seu lado, e ou você abre a sua Bíblia ou você liga o seu aplicativo. Filipenses capítulo 2 é Novo Testamento, cartas de Paulo. Eu vou ler na NVT. E diz assim, a partir do versículo 5: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Senhor amado, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela tua revelação, obrigado, Deus, porque o Senhor está presente com esta verdade revelada e poderosa a nós. Que o Senhor agora fale aos nossos corações e às nossas mentes, Pai. Que a tua palavra caia em terra boa, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Pai, mais cheios, mais convictos, mais firmes, mais convencidos, Senhor, de que a tua presença é aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Queridos, nós começamos semana passada esta série da Igreja Centrada. E aqui é como é que chama isso? É um caça-palavras, não é isso? É um caça-palavras que o Daniel Dantas colocou para nós aqui. E aí nós escolhemos aqui 5 pontos para falar sobre uma igreja centrada, ok? E por que nós fomos buscar esta série? A igreja centrada, ela está focada talvez muito mais tanto de levar a igreja para um centro, mas também como um equilíbrio. Nós temos aí uma recomendação de Salomão para o seu filho: guarde consigo a sensatez, ou seja, o bom senso, e o equilíbrio, nunca os perca de vista. É muito importante que a gente entenda o valor e o significado do equilíbrio para que nós possamos fugir dos extremos. Os extremos são perigosos. Nós estamos hoje vivendo uma situação muito forte de polarização política e ideológica, e todas as vezes que as pessoas focam num extremo, elas acabam perdendo uma visão mais coerente do mundo e da vida. E as pessoas que estão nos extremos, sendo radicais, elas estão presas a uma só ideologia, a uma só forma de ver o mundo. E isso aprisiona a pessoa a abrir os seus horizontes. Então nós vamos buscar 5 pontos para trazermos para os irmãos a importância da nossa igreja não estar nos extremos, mas estar centrada. Nós nos baseamos muito no livro do pastor Tim Keller, que também tem esse nome, Igreja Centrada. E os 5 pontos são o seguinte: o pastor Edgar já falou sobre uma igreja atuante domingo passado.
e que quais são os extremos de uma atuação de igreja, né? Pensar só nos de dentro, né? Como centrípeto, né? Como algo que só está trazendo para o centro, e aí nós só vamos cuidar das pessoas de dentro e não vamos atuar lá fora. E um outro extremo é você apenas ir buscar pessoas lá fora, atuar só lá fora e não cuidar dos de dentro. Então, esses dois extremos são perigosos. Então, o pastor usou muito bem a igreja de Tessalônica, né? Que ela tinha uma atuação muito forte como igreja, mas também era um grande exemplo para os de fora. Então, isso é importante de estar centrado. Nós vamos falar sobre uma igreja bíblica, né? E qual é o centro de uma igreja bíblica? Ela vai fugir do literalismo, e nós temos igrejas, denominações que olham para a Bíblia de forma literal, não conseguem contextualizar, né? Não conseguem trazer para a nossa realidade os textos bíblicos, e nós temos um outro extremo que é ser liberal. Nós acabamos de passar por uma polêmica com um colega nosso da denominação batista, e que ele foi para esse outro extremo de ser liberal. E aí você começa a trazer um monte de componentes do mundo para dentro do evangelho e da igreja, e isso perde o controle. Nós também vamos falar sobre uma igreja contextualizada, que ela tem que fugir de um extremo de você rejeitar totalmente a cultura, mas eu também não posso me render totalmente a ela. Então, nem rejeitar e nem aceitar tudo. Então, nós vamos buscar o centro. E depois nós vamos falar sobre uma igreja discipuladora, e essa questão de discipular, de cuidar de pessoas e de ensinar pessoas, ela pode ter um extremo de ser hierárquica, ao ponto de apenas o apóstolo, apenas o pastor, apenas o bispo pode ensinar as pessoas, ou ela pode ser o outro extremo, que é anárquica. Qualquer um ensina qualquer um, e aí sem critério nenhum. Então, qual é o centro disso? É uns ajudando os outros, um discipulando outros, mas esse que discipula tem critérios, e tem que ser uma pessoa madura na fé, e esse também é discipulado por alguém, né, que também cuida dele. Então, é uma rede de discipulado que nós temos que chegar nesse equilíbrio. E nós vamos falar sobre esperançosa, né? Não só pensar numa esperança futura, e tem muitas pessoas que só ficam pensando na volta de Cristo e esquecem de viver o presente, e nem só falar das glórias do passado, né? Nós temos um time aí que usa esse refrão no seu hino, né? Então, as minhas glórias vêm do passado, mas não estão ganhando nada hoje. Por quê? Nós temos que pensar na centralidade. Nós tivemos glórias no passado, vamos ter esperanças no futuro, mas o que eu faço hoje? Então, esses 5 pontos nós vamos trazer para esse mês aqui. Já que vocês perceberam que é um acróstico, nós temos um especialista disso na nossa equipe, tá, gente? Então, vocês sabem quem é. Então, nós fizemos um acróstico, começamos com a letra A, então hoje nós vamos falar sobre... Sobre a bíblica? Não, nós trocamos, nós vamos para o C agora, tá, gente? Então, o nosso acróstico aqui vai dar uma pedalada. Semana que vem o Paulinho fala sobre bíblica. Pastor Paulo. Gente, para a gente falar e entender o que é uma igreja contextualizada, primeiro a gente precisa reforçar e trazer à nossa memória o que é ser igreja. Essa palavra do original grego, eklesia, ela é uma junção de uma preposição para fora e de um verbo kaleo, que é chamado, convocado. Então, na verdade, o significado da igreja é Deus chamar, Deus convocar, Deus reunir um grupo para fora. Então, nós precisamos entender e não podemos perder esse conceito. Nós somos chamados e convocados para fora. Isso é igreja no original grego. E contextualizada, né, que é estar junto no mesmo texto, né, estar com as mesmas palavras ali juntos. Eu trago então uma das definições do Tim no livro. Contextualizada significa traduzir,
e adaptar a comunicação e o ministério do Evangelho a determinada cultura sem, olha o segredo, sem comprometer a essência e as particularidades do próprio Evangelho. O que o Tim Keller está dizendo aí? Que nós podemos sim adaptar a forma, mas nós não podemos comprometer o conteúdo. Então, isso fica uma grande lição para nós. Olha essa foto aqui, olha. Quantos animais vocês estão vendo aí? 5? 3, 4, 6? É isso? Todo mundo viu o elefante? O elefante todo mundo viu, né? O elefante é grandão, né? São 6? Muito bem, tem um macaco aqui, tem um cavalo, tem um cachorro, tem um gato, tem um rato. Ninguém viu a borboleta? Cadê a borboleta? Ninguém viu a borboleta? Porque a borboleta não tem mesmo. Muito bem, gente. Agora, essa é uma forma de mostrar os animais, uma forma diferente. Mas comprometeu o conteúdo? Não, eles estão aí. Todos os animais estão aí, são 6 animais, mas de uma forma diferente. Então, é isso que a gente entende por contextualização. Nós precisamos comunicar o Evangelho de uma forma que as pessoas entendam. E nisso nós podemos adaptar formas diferentes sem comprometer o conteúdo. É exatamente isso que Paulo fala na sua carta aos Coríntios, né? No capítulo 9, versículo 22. É um texto famoso. Tem todo um contexto, claro, eu só peguei 2 versículos. Ele diz: quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Então ele tinha um objetivo, levar os fracos a Cristo. E ele tinha uma forma de fazer isso, me identificar com eles. Eu vou me parecer com eles. E aí eles vão me ouvir melhor. Porque se eu chegar numa arrogância teológica, dizendo que eu sou forte, que eu sou... talvez eles não consigam se abrir para o que eu vou falar. E ele continua: sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos. Olha que lição para nós. Quantas vezes nós focamos nas diferenças? Quantas vezes nós queremos alcançar uma pessoa que tem um viés de uma religião afro, né? um espírita, e aí nós vamos direto falar sobre aquilo que nos separa. Não, reencarnação está errado, né? Você não leu a Bíblia direito. Lá na Bíblia está dizendo que o homem vai morrer apenas uma vez, depois disso vem o juízo e tal. Você vai criar uma ponte de comunicação com ela? Você já construiu um muro. E essa pessoa dificilmente vai continuar conversando com você e ouvindo o que você tem a dizer, porque a gente já chegou confrontando com as diferenças. Nós temos similaridades com os espíritas? Temos. Por que não começar por elas? Percebe? Os espíritas, eles têm e eles são famosos no cuidado com os pobres, nas boas obras, e isso está na Bíblia. Também precisamos ter esse cuidado. Claro que são motivações diferentes, mas a prática é a mesma. Então, essa similaridade, ela pode ser uma ponte e não um muro. Então, vamos buscar o que temos de ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Tudo isso faço para... Qual era o objetivo? Espalhar as boas novas e olha o resultado... participar de suas bênçãos. Então, Paulo é um grande exemplo de contextualização. Nós vamos ver nos textos, nos versículos anteriores, que ele dá alguns exemplos mais práticos. Quando eu vou falar com o judeu, eu me faço judeu. Quando eu vou falar com os gentios, eu me faço como gentil, como se a lei não fosse, tão forte, tão importante, porque eu preciso criar um canal de comunicação e eles precisam estar atentos ao que eu vou falar. Então essa é a forma. Vocês acham que o ministério de Paulo foi eficaz e eficiente? Alcançou
os seus objetivos? O que vocês acham? Fantástico, um baita de um ministério, talvez um dos grandes ícones da evangelização mundial até hoje, e que levou o evangelho para o Ocidente. Então ele foi capaz de negociar a forma sem negociar o conteúdo. E com quem que ele aprendeu? Com quem que ele aprendeu? Quem? Ó amado mestre, quem? Com o mestre. Ele aprendeu com o mestre. Esse texto que nós lemos de Filipenses 2, 5, 8 é a maior forma de contextualização que o mundo já viu. Eu não sei se vocês perceberam o que nós lemos lá. Não considerou ser igual a Deus se algo a que devesse se apegar. O que Cristo fez? Deus tinha um grande objetivo de comunicar o evangelho e as boas novas ao homem. Ele precisava alcançar a humanidade. Ele precisava vir aqui e a sua mensagem precisava ser entendida. E ele precisava religar, ele precisava restaurar o relacionamento do homem com Deus que estava quebrado por causa do pecado. E como é que ele faz isso? Nós não poderíamos chegar a Deus na sua infinita santidade, na sua infinita glória, em todo o seu poder. O homem não chegaria, ele não conseguiria religar esse caminho sozinho. Então Deus precisou fazer isso. E qual foi a forma? Ele vai esvaziar a si mesmo. Então, a única forma de nós entender... Imagine Cristo chegando aqui com toda a sua glória e o seu poder. Multidões de anjos o acompanhando. Aquela glória que ofuscaria os olhos de todos. Aquele poder, aquela voz de trovão. Né? Os homens se tremendo todo. Imagina Jesus levando um evangelho dessa forma, com todo o poder e glória que tem ali. Ele precisou se contextualizar conosco. Ele precisou vir como nós. Então ele não teve problema nenhum em esvaziar-se para quê? Olha só, para assumir uma posição de escravo e nascer como ser humano. Este é o maior exemplo de contextualização que o mundo já viu e que verá. Porque nós nos contextualizamos, nos adaptamos para falar com outros homens que são iguais a nós, no mesmo nível. Cristo não. Cristo ele abre mão, sem perder o conteúdo, ele continua sendo Deus, percebem? Mas ele decide não usar do seu poder, da sua glória naquele momento, e ele se faz imitado. Aí ele vem comer a comida que você come, arroz, feijão. Aí ele vem colocar uma roupa que ele nunca precisou usar. Aí ele vai dormir como todo mundo dorme, coisa que ele nunca precisou fazer. Percebam essa contextualização de Cristo? E vocês acham que essa contextualização foi eficaz, foi eficiente, foi poderosa? Nunca mais o mundo foi como antes. O mundo mudou, a humanidade mudou, a mensagem de Cristo foi direta ao coração do homem, alcançou várias gerações, mudou a humanidade, separou em duas, antes e depois de Cristo. Ele teve total eficácia na sua comunicação. Ele veio e alcançou a humanidade. Então nós temos esse grande modelo. Quando Jesus vai falar do seu discurso escatológico lá de Mateus 24, falando sobre os últimos tempos, ele começa falando de guerras, rumores de guerras. Ele começa falando de que nos últimos tempos haverá fome, terremotos, várias situações, perseguições. E ele chega no versículo 14 e diz assim sobre o evangelho. E este evangelho do reino, olha só a mensagem dele, será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Por que esse texto tem a ver com contextualização? Porque ser contextualizado e estar sendo contextualizado significa você se fazer entender para as pessoas, ok? É você comunicar o evangelho, como disse o Tim,
comunicar o evangelho de uma forma que as pessoas entendam. E é exatamente isso que a palavra querigma, que é usada pregado aqui, proclamado, significa. É eu pregar algo que a pessoa vai entender. Não adianta eu sair falando um monte de coisas que as pessoas não estão acostumadas, familiarizadas, palavras difíceis. Não adianta. Não adianta eu chegar numa praça pública e começar a falar de exegese bíblica, de hermenêutica, né, de soteriologia, usar termos teológicos profundos, né, confissões da antiguidade, de Westminster e tal. Isso tudo é muito bom, mas tem um momento certo. Então nós precisamos estar sabendo comunicar o que nós queremos falar. E isso é a palavra querigma. Mas ela não vem sozinha, ela vem com a palavra martyrian, né, que vem do martírio, que vem de morrer. Ou seja, eu vou viver por esta causa a ponto de morrer por ela. Então esse é o testemunho que Jesus diz. Então quando a igreja do Senhor tiver condições de contextualizar este evangelho, de forma que ele pregue algo que as pessoas entendam e viva este evangelho na sua vida, uma demonstração de vida, um estilo de vida poderoso, diferente, então virá o fim. Então percebam que a contextualização do evangelho e da igreja, ela é essencial nos planos divinos. Muito bem, Francis Schaeffer falando sobre isso, ele diz o seguinte: o cristianismo demanda que tenhamos compaixão suficiente para identificar as perguntas da nossa geração. Não tem como nós oferecermos respostas se nós não soubermos as perguntas que as pessoas estão fazendo. Seria muita arrogância da nossa parte chegar para a humanidade, para as pessoas, para o seu colega de trabalho, lá para quem estuda com você, para o seu vizinho, e começar a despejar um monte de soluções bíblicas e teológicas, se você não souber as questões que estão incomodando o seu coração. Nós precisamos entender o que esta geração está clamando por resposta. Esta é uma forma de você entregar um conteúdo adaptável, né, e compreendido à necessidade das pessoas. Então, muito bem, quais são as perguntas então da nossa geração? Vocês já pararam para pensar? Essa geração de hoje, pós-moderna, secular, né, nós vivemos num ambiente urbano. Quais são as perguntas dessa geração? Vamos lá. Essa é uma pergunta que a gente costuma ouvir das pessoas. Se eu posso viver sozinho, por que eu preciso estar em grupo? Isso vem de um individualismo pragmático pregado, né, pelo iluminismo, pelo humanismo. Já vem aí há 3, 4 séculos aí batendo forte na humanidade. Então, se eu posso ser independente, se eu posso viver sozinho, para que eu vou casar? Percebe? Para que eu vou ter que dividir as coisas de casa, sendo que eu posso ficar sozinho? Essa visão egoísta é uma visão individualista. Se eu posso fazer esse projeto sozinho, para que eu vou compartilhar com alguém? Se eu posso fazer essa tarefa sozinho, eu não vou chamar ninguém. Por quê? Porque se eu chamar, eu tenho que negociar. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Eu tenho que... Entende? Toda vez que eu tiver mais de uma pessoa junto comigo, eu vou ter que ceder. Eu vou ter que conversar. Então, eu não quero. Eu quero que as minhas decisões prevaleçam. Eu não quero negociar nada com ninguém. Por isso, é isso que é o espírito individualista do humanismo. Eu sou capaz sozinho. Eu não preciso fazer trabalho em grupo. Eu não preciso de pessoas. Eu posso e eu sou suficiente na minha vida. Essa é uma pergunta. Nós temos as respostas? Temos. O Evangelho
O Evangelho vai dizer que quando nós vivemos em grupo, uns ajudando os outros, nós somos mais fortes. Que o cordão é mais forte quando está com o outro junto. E que quando um cair, o outro levanta. Então, como é que as pessoas dessa geração vão entender que o seu individualismo é prejudicial? Quando eles perceberem uma comunidade de fé vivendo o Evangelho na prática. Quando eles perceberem uma família cristã sendo um exemplo, um ajudando o outro. Quando eles perceberem amigos cristãos, um fortalecendo o outro. Aí começa a desmoronar essa filosofia individualista. Uma outra questão que a gente vê, perguntas de hoje. Por que acreditar em quem não pode ser provado? Nós também temos aí todo esse racionalismo, né, científico, que vai principalmente nos meios acadêmicos e vai jogando tudo isso para cima das pessoas. E as pessoas perguntam, ué, mas você diz que crê em Deus, você diz que crê num ser transcendente, né, em alguém que nós não conseguimos ver, mas é possível prová-lo? Nós conseguimos provar a fé? Não conseguimos. Então, se não é provável por experimentos científicos, então para mim não faz sentido nenhum, não tem razão, não tem lógica. Nós temos resposta para isso? Temos. Temos por quê? Porque a ciência, por mais importante que seja, para algumas áreas, ela não responde todas as questões do ser humano. A ciência não vai explicar traumas emocionais. A ciência não vai explicar questões espirituais. A ciência não vai explicar conflitos existenciais e conflitos relacionais. Não vai. E aí quem entra? A fé. Aí quem entra? Deus. Aí quem entra? Um cristianismo vivo e poderoso para causar impacto e mostrar para essas pessoas as respostas. Uma outra pergunta. Por que manter uma relação que não me satisfaz? Essa é uma pergunta desse relativismo, né, líquido, como diz Bauman, né? Por que eu vou ter um casamento de 40 anos com uma pessoa, sendo que vai chegar numa hora que ela não vai mais me entregar o que eu quero? Entende? Ela não vai mais me satisfazer naquela área. Por que eu vou ficar numa empresa por tanto tempo e trabalhando e sendo um bom funcionário, sendo que a empresa não está mais me retornando? Por que eu vou fazer parte de uma igreja por tanto tempo, sendo que tem outras me oferecendo outras coisas, essa daqui já não está mais muito legal? E os relacionamentos são descartáveis, os compromissos não existem mais. Essa geração clama por isso, ela está acostumada com o smartphone. Você dá uma setinha aqui e você muda de tela. Você aperta um ícone aqui, você cancela uma pessoa. E ela não se relaciona mais com você. Entendeu? Você aperta o outro botãozinho aqui e você manda uma mensagem. E você aperta outro e você joga na lixeira. E as pessoas estão achando que os relacionamentos vão para a lixeira. Que as amizades vão para a lixeira quando não me satisfaz mais. Mas nós temos resposta para isso? Temos. A palavra do Senhor diz que é importante você estar do lado das outras pessoas para um afiar o outro. E que nós não podemos apenas esperar que a outra pessoa nos satisfaça. Porque quem nos satisfaz é Deus. E nós estamos ali então com um propósito de estarmos num casamento, de estarmos numa amizade, de estarmos num grupo de fé, numa igreja, para um ajudar o outro. Nós temos uma missão. Nós temos um compromisso, um significado com as pessoas. Então, quando as pessoas entendem isso, nós apresentamos respostas. Essa pergunta, se Deus é bom, talvez essa seja uma das que a gente mais ouve, né? Por que há tanta injustiça no mundo? Essa é uma pergunta dessa geração, aliás, de outras gerações também. E por que isso? Porque as pessoas não conseguem entender se Deus é bom, não pode ter injustiça. Porque ou ele é soberano, ou ele não é bom. Porque se ele é bom, ele teria que acabar com a injustiça. E se ele permite a injustiça, então ele não é soberano, ele não domina sobre tudo. Então fica nesse dilema e
nós temos resposta para isso? Nós temos resposta para isso. Aliás, esta é aonde que eu quero entrar e esse é o ponto que eu vou me aprofundar. Por quê? Porque uma igreja contextualizada, ela pode muito bem responder essa pergunta de N formas. Claro que nós temos uma resposta padrão, ortodoxa para isso, né? Qual é a resposta? Que a injustiça do mundo não provém de Deus. Ela provém do coração do homem rebelado contra Deus. Ela provém do pecado que se instaurou numa humanidade que decidiu viver longe de Deus. Então, essa é a resposta conceitual que nós temos para isso, que é óbvia. Mas a mesma Bíblia que nos ensina isso, nos chama para nós não nos acomodarmos com a injustiça. Nos chama para nós sermos promotores da justiça. Chama para nós termos fome e sede de justiça. E que nós precisamos representar nos nossos relacionamentos e trazer e promover a justiça para os nossos ambientes. Então, como é que nós respondemos essa questão como igreja, como corpo, como cristão? Já que o Evangelho tem as respostas. Muito bem, o Tim Keller ainda no livro, ele traz uma proposta para essa questão. A igreja do Senhor precisa praticar atos de justiça e misericórdia. Ok? E essa proposta social do Tim Keller, ela vem em 3 pontos. Primeiro, um auxílio aos necessitados, uma ajuda aos necessitados. Essa é uma parte da resposta que a gente tem para a injustiça. Então, quando a gente olha as pessoas com muito dinheiro, em iates, em mansões, em grandes carros, e nós olhamos o mesmo ser humano, também criado por Deus, a imagem do Senhor, no seu imago Dei, revirando uma lata de lixo para comer, isso é uma injustiça muito grande, é uma desigualdade sobrenatural. Como é que a gente responde isso? Então, o primeiro passo é auxílio, é ajudar os necessitados. O segundo passo que ele vai dizer é desenvolver essa pessoa. O primeiro ponto eu ajudei, o segundo ponto eu vou desenvolver essa pessoa, para que ela tenha mais autonomia. E o terceiro é uma grande reforma social, que nós podemos promover como grupo, como sociedade, trazendo justiça e igualdade social. Aliás, nós vamos ver isso muito forte em muitos textos dos profetas do Velho Testamento, né? E alguns reformadores da igreja. Nós vamos ver isso em Neemias, uma grande reforma social, Josias. Nós vamos ver reis falando sobre isso. Nós estudamos aqui algumas cartas de Miqueias, e eles denunciando essa desigualdade. Ok? Então, entrando nesses pontos então, esse primeiro ponto aqui, gente, é um ponto que nós já estamos atuando, mas podemos melhorar muito. Nós já estamos doando alimentos. Nós já estamos. Esse grupo aqui, graças a Deus, tem se movido para alcançar o necessitado. Nós temos cerca de 70 a 80 famílias todos os meses que são beneficiadas por essa comunidade aqui, por esse grupo. Olha que bênção. Vocês viram a ação que nós fizemos com o drive-thru solidário, arrecadamos mais de 10 toneladas de alimento e distribuímos para a comunidade carente aqui 750 cestas básicas pesadas, de mais de 15 quilos, até com itens de limpeza. Nós já temos doado roupas, acabamos de fechar aqui um bazar solidário, onde nós alcançamos muitas vidas, onde as doações foram para várias entidades sociais, onde nós ajudamos missionários. Nós também doamos cobertores no inverno, fizemos uma lista aqui, uma coisa linda, penduramos as roupas aí num mural solidário, foi muito bonito, tudo isso é ação nossa. Estamos numa campanha gigante aí, o Dirceu tem atuado com a ADV na doação de sangue aos necessitados. Também entra aqui, é um auxílio que nós podemos dar. Fomos em 30, o Dirceu com a Sônia já conseguiram mais 60 e tem alcançado muitas vidas.
Isso é tremendo. Nós também temos atuado no pagamento de contas aos desempregados. Vocês sabiam disso? Que a nossa igreja tem ajudado, principalmente nessa pandemia, nós ajudamos muitas famílias aqui que precisaram de ajuda, porque perderam o emprego, porque o negócio fechou, porque foram dispensadas, porque não tinham nada para sobreviver. E a igreja, o grupo aqui, olha, ajudou e apoiou. Olha que coisa linda. Nós também trabalhamos em cima de abrigos temporários para as pessoas sem moradia. Podemos melhorar nisso? Podemos. Mas nós tivemos um exemplo da Ana e do Pedro. O pastor Edgar foi atrás e nós procuramos moradia para os missionários da Venezuela. Mas nós temos uma carência muito grande em cima disso. Ajuda emocional e social às pessoas em crise também é um auxílio social que nós podemos dar. E nessa época de pandemia foi muito forte isso. Nós aconselhamos, atendemos, visitamos e alcançamos muitas pessoas. Isso acontece muito também em situações onde tem calamidades naturais, Pessoas vítimas de terremotos, pessoas vítimas... Aqui perto nós temos lugares que enchem tudo, enchentes fortíssimas. As pessoas precisam de ajuda. Muito bem. E apoio documental aos refugiados, isso é uma área que a gente pode ajudar, ainda não está fazendo como precisa. Atendimento dentário, atendimento médico, atendimento veterinário. Gente, nós temos muitas vezes mão de obra, nós temos pessoas capazes, nós temos pessoas que estudaram. Por que não fazer um grande mover de abençoar as pessoas? Doando 1 hora por semana, doando 2 horas do seu tempo por semana, doando 2 horas num mês. Mas é possível nós nos organizarmos como sociedade, como igreja. Então esse ponto número 1 de auxílio social é algo que a igreja do Senhor tem total capacidade de fazer. Tem muita gente boa fazendo isso e nós podemos ser promotores disso. O ponto 2 já é um passo a mais. Eu não vou só ajudar quem está precisando, mas eu vou ajudar essa pessoa a se desenvolver. Como? Reforço escolar? Aulas de idioma? Olha quanta coisa nós podemos fazer. Cursos técnicos e profissionalizantes. Quantos profissionais aqui que já estão numa fase madura da sua vida profissional que podem ensinar os novatos? Nós podemos pegar os jovens da comunidade aí que não têm oportunidade, nós podemos ensinar profissões. Mas eu nunca trabalhei fora, mas você sabe bordar, você sabe costurar, você sabe fazer um pão, você sabe confeitar. Tudo isso pode ser gerador de renda para uma pessoa que não tem nada. Percebem como tem muitas oportunidades para nós? Muito bem, nós podemos fazer uma grande rede de contatos aos desempregados. Isso é um grande desenvolvimento, é um network que a gente pode criar. E isso nós podemos fazer parcerias para nos apoiar. Nós podemos fazer programas de financiamento à moradia, isso já é um pouco mais complexo, já vai existir um pouco mais de investimento, mas nós podemos trazer organizações que nos ajudem. Existem ONGs trabalhando nessa área. Então tem muita coisa a ser feito. Encontros de profissionais liberais nós podemos ter aqui também. Por que não? Pessoas que vão estar aqui promovendo um ambiente favorável para negócios e para emprego. E nós podemos, tudo isso faz parte, gente. Então o que eu estou apresentando para vocês aqui, gente? Um projeto missional para a igreja. Nós precisamos ter, na prática, essa missão. Nós estamos estudando isso na escola bíblica, na classe Igreja Relevante, ao longo do ano. E a gente tem visto várias ideias aparecendo, a gente tem visto pessoas sendo despertadas para algumas ações, para algumas coisas que têm significado. Então, isso é ser promotor de justiça e igualdade social. Claro que nem tudo está na nossa mão, nós vamos ter que buscar parcerias, principalmente nesse tópico 3. Esse tópico 3 aqui, trazer uma reforma social para a nossa geração, é algo muito pesado para nós irmos sozinhos. Mas uma reforma
um reforço de segurança no bairro? É possível nós trazermos parcerias para isso? Parcerias para... existem ONGs já que trabalham nessa área aqui, olha, de promover práticas bancárias mais justas. É uma reforma social. Vocês acham que os juros bancários não influenciam na desigualdade social? Influenciam? Porque quem precisa de juros bancários são as pessoas que não têm reserva financeira. E aí elas vão gastar o seu cheque especial, elas vão se endividar no seu cartão de crédito, e aí nós temos um spread bancário dos maiores do mundo. Juros absurdos, enquanto a taxa Selic está quase zero, baixíssima. Então nós temos um juros oficial de 2%, 2,5%, e a pessoa quando precisa de um crédito paga 200% ao ano. E o que é isso? É desigualdade social. Então nós podemos, isso quem tem que cuidar é o governo, isso quem tem que cuidar é o Bolsonaro, é o Dória, é o Covas. Gente, enquanto nós tivermos essa mentalidade de terceirizar as coisas sempre, nós não vamos avançar. Claro que eles têm um papel fundamental em tudo isso, nós temos que cobrar sim os nossos governantes, mas nós temos muitas coisas que nós podemos fazer. Tem muita coisa que está na nossa mão que nós podemos influenciar. Melhor distribuição de renda na sociedade, retorno dos impostos em benefícios sociais. Isso parte sim por uma cobrança, de civilidade, uma cobrança política. E existem ONGs também para isso, que nós poderíamos estar engajados. Uma rede de conexão voluntária. Não sei se vocês conhecem um programa chamado Transforma Brasil. É a maior rede de voluntarismo do Brasil. São cristãos lá de Pernambuco. É um pastor, se eu não me engano, Fábio é o nome dele. E ele trabalha com toda essa linha. Por quê? Porque tem pessoas que querem doar o seu tempo, que querem ser voluntários, mas não sabem aonde fazer isso. E tem gente fazendo isso e está precisando de voluntário. Então, essa ONG junta as duas coisas. Então, são coisas que nós podemos trabalhar juntos, queridos. Gente, há muita coisa para fazer. E a comunidade, as comunidades aqui ao lado estão carentes. Nós podemos ser esses promotores da justiça. E nós temos um grande sonho aqui como comunidade de fé. Cada vez ser mais relevantes para essas pessoas. Sem perder o conteúdo do evangelho, mas mostrando um evangelho na prática. Nós não vamos negociar o nosso discurso. Nós não vamos precisar abrir mão da nossa ortodoxia. Nós não vamos precisar abrir mão dos nossos conceitos bíblicos, não. Mas nós podemos fazer tudo isso com uma prática viva, uma fé poderosa, uma fé que mostra para as pessoas tudo isso que a gente acredita. Eu queria finalizar com esse texto de Mateus 25. É um texto famoso também, que nos traz uma certa reflexão. Jesus dizendo o que acontecerá nos últimos dias, naquele dia do juízo, onde Deus irá olhar para a humanidade e perceber o que a humanidade fez com os dons e talentos que ele repartiu. Cada um de nós é capacitado para ajudar outros. O que nós fazemos com isso? O pastor Edgar disse que ontem nós estávamos varrendo a rua. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Foi difícil para nós. Carlão ali está com dor nas costas. Eu também cheguei quebrado em casa, porque nós tivemos que varrer uma distância muito grande, quase 3 horas aqui varrendo, porque nós só estávamos em 5, de uma comunidade de 400. E se tivesse 20 pessoas aqui? Será que eu precisaria varrer tudo o que eu varri? O Carlos, o pastor Edgar? Será? Percebam, quando nós nos ausentamos, nós comprometemos o nosso irmão, que está fazendo o nosso lugar também. Então, ser corpo é isso. Eu fico um pouco preocupado de colocar um baita de um projeto ousado desse para nós, quando a gente não consegue 10 pessoas para varrer uma rua. Eu fico preocupado. Eu falo, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor está dando sonhos tão grandes nos nossos corações.
O Senhor quer que a gente realmente saia e faça a diferença, e impacte essa geração, e traga um grande mover de Deus para nós. Mas a gente não consegue mobilizar 10 pessoas para varrer uma rua. Tem alguma coisa errada. Então, esse é um ponto de reflexão. Esse texto diz então: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, diz Jesus, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso, e vocês me visitaram. Os religiosos que estavam ouvindo isso disseram: mestre, nunca aconteceu isso. Quando foi que o Senhor passou por isso? Se o Senhor tivesse passado por isso, nós teríamos te ajudado. Se o Senhor estivesse com fome, nós seríamos os primeiros a colocar um prato. Nós iríamos te visitar com certeza, mestre. Esse é o discurso religioso. O que Jesus fala para eles? Todas as vezes que vocês viram um necessitado na rua, precisando de comida e não deram, vocês rejeitaram a mim. Vocês não deram para mim. Todas as vezes que vocês, vamos agora contextualizar, né? Todas as vezes que vocês priorizaram apenas os seus deleites pessoais, não tem nada de errado de nós termos momentos muito bons. Isso é, o pastor estava falando sobre generosidade aqui, e Deus nos abençoa mesmo. Graças a Deus que eu vejo irmãos viajando, vão para fora do país, né? Estão investindo na sua família, investindo em bens, em propriedades, e nós queremos que a igreja do Senhor seja próspera em todas as áreas. Nós oramos para isso, para que os irmãos sejam promovidos, sejam reconhecidos no seu trabalho, que os seus negócios avancem. Mas, gente, nós não podemos esquecer, o que Deus dá nas nossas mãos, Ele um dia vai perguntar: o que você fez com isso? O que você fez com a saúde que eu te dei? Tem gente que se gaba: eu não tomo nenhum remédio, eu sou super saudável, glória a Deus por isso, mas o que você tem feito com essa saúde? Você tem ajudado aqueles que não têm? Ah, Deus está me abençoando, eu tenho muito dinheiro, eu tenho finanças, meus recursos estão guardados, glória a Deus. E aí? Um dia Deus vai nos chamar para um papo no particular. Filho, o que você fez com tudo que eu te dei? Aquele talento maravilhoso para cantar, aquele talento para se comunicar, aquele talento para você ouvir, para ser conselheiro, aquela paciência que eu te dei, aquela desenvoltura. O que você fez com tudo isso, filho? Coloquei tantas pessoas do teu lado para você ajudar, e as pessoas estavam como invisíveis. Nós vamos ter que dar uma satisfação para ele. Amém? Queridos, então esta é a palavra, nós vamos orar agora, mas eu quero que nós saiamos daqui com muita energia. Nós temos que sair daqui conscientes que Deus está nos dando uma grande oportunidade de mudar o nosso cenário em nossa volta. Quando nós nos mobilizamos, nós fazemos grandes projetos juntos. Nós não podemos perder isso. Deus tem nos dado sonhos, capacidades, condições para avançar, para impactar, para influenciar nossa geração. Nós vamos juntos em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos confronta. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos chama para a responsabilidade. Deus, é importante que nós estejamos, Senhor, atentos à contextualização.
Pessoas estão à nossa volta e elas precisam ser alcançadas. Para isso, Deus nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá bom senso, nos dá equilíbrio para nós irmos, Senhor, comunicarmos esse evangelho da forma certa. Pai, sem negociarmos o conteúdo, nós vamos nos adaptar, Senhor, para que as pessoas se sintam à vontade ao nosso lado, para que as pessoas se abram para relacionamentos conosco, para que nós possamos ser mais assertivos na pregação do Teu Evangelho. Senhor, desperta a Tua igreja. Senhor, tira do comodismo todos aqueles, Pai, que estão pensando apenas na sua vida. Deus, desperta a Tua igreja para ter esta consciência, Senhor, da sua missão. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos para sermos, Pai, um grupo relevante, Senhor, para a nossa sociedade. Deus, nós confiamos em Ti. Em nome do Teu Filho amado, te agradecemos e te agradecemos principalmente porque o Teu Filho morreu por nós. Obrigado, Senhor, que foi o maior evento de alcance para a humanidade. Um Deus todo-poderoso se fazendo simples, se fazendo homem para se fazer entendido. Obrigado, Deus. O Senhor é o nosso exemplo para todas as coisas. Amém, Senhor.